boa noite a todos. Nós estamos muito felizes por poder iniciar esse tempo e existe uma expectativa muito grande. Desligar o celular, estamos em classe. Existe uma expectativa muito grande no nosso coração e no meu coração enquanto essa escola. E eu creio que eu não vou dizer para vocês que nós já temos feito algumas aulas, visto algumas coisas, não é algo, se for Jesus, diz que a gente está fazendo direitinho. É algo que é novo, né? Não quero que a gente entenda, mais uma coisa nova, mais uma escola, principalmente quem já fez vários cursos, várias coisas, mais um tempo de alinhamento. E eu queria dizer para você que tudo que você ouvir aqui, tudo que for colocado aqui, que você não tenha reservas, amém, irmãos, no seu coração. Vamos ser inteligentes, entendidos e bereanos, né? A palavra de Deus diz que os irmãos lá de Bereia, quando eles tinham dúvida, alguma coisa, quando eles ouviam alguma coisa, eles iam nas escrituras e examinavam as escrituras. Então, talvez vão ter coisas assim que nós vamos ser expostos a uma luz muito grande de algumas coisas. Então, antes de você já criticar, antes de você falar, peça primeiramente para que o Espírito Santo fale com você, vá examinar nas escrituras, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde sabemos que Satanás tem atacado muito a mente da Igreja de Cristo, é ou não é? Não é verdade? Parece que a nossa mente ela está cada dia mais cauterizada, cada dia mais enrijecida e nada como um tempo onde nós precisamos receber do Espírito de Deus algo para que nós possamos ser mais exatos. Eu não quero que você... Uma coisa que eu queria falar muito clara, que você guarde isso, que tudo que nós vamos ouvir aqui não vai desclassificar aquilo que nós já aprendemos e entendemos até hoje, amém? Uma verdade de Deus, ela vem para classificar e ordenar. Então eu quero que você pense numa biblioteca, que às vezes tem alguns livros que estão jogados, né? E aí vem alguém lá e arruma. Então nós vivemos várias fases na nossa vida e algumas delas não é que estavam erradas, eu nunca quero que você pense isso, mas sim não completas. Então eu creio que o CEAP ele vai vir para trazer, como foi falado aqui, uma lente, como a gente às vezes vê embaçado algumas coisas, como você colocar um óculos para que você enxergue mais exatamente aquilo que a Escritura está querendo dizer. Até para que a nossa mente seja livre, seja mais profunda e nós possamos receber assim um evangelho não de informação apenas. Quem aqui é crente mais de 30, 40, eu que sou a terceira geração, quarta, né, pai, de crente na família, que a gente sabe a Bíblia demais, a gente sabe tudo, mas nos falta ainda mais revelação, porque eu creio que para esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que estar sendo exatos, entendidos e esclarecidos. Amém, irmãos? Então, assim, eu estou com muita expectativa daquilo que o Espírito vai fazer. Amém. Em cima daquilo que for falado, daquilo que for ministrado. Então, saia daqui, pergunte ao Senhor para que Ele te mostre, para que Ele alinhe a sua visão, porque eu creio que o Senhor tem algo novo para derramar. Só se derrama vinho novo em odres novos. Então, vamos permitir que o Espírito Santo amplie nosso odre, amém? Que é a nossa mente. Não tenha medo do novo, não é o novo, é a revelação mais exata daquilo que o Senhor quer liberar sobre nós. Amém? Bem-vindos à escola. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. O apóstolo Paulo, nas suas cartas para Timóteo e para Tito, que são cartas pastorais, ele usa uma expressão, eu exorto, eu te dou ordem, eu ordeno. Essa palavra exortar e dar ordem não é no sentido de mandar, mas de dar orientações. Ele orienta as igrejas. Eu entendo hoje que foi esse o ministério apostólico da época. Quando a igreja iniciou ali no livro de Atos, a igreja começou no poder do Espírito Santo, mas ela foi orientada pelos apóstolos. E hoje nós estamos chegando, eu creio que todos concordam comigo, no final. A igreja está terminando a sua missão aqui na terra, preparando para a volta de Jesus.
E novamente estamos vendo a missão apostólica, dando direção, dando ordem, ordenando as coisas na igreja. Eu observo a vida dos nossos líderes, o pastor Bandeira, o pastor, lá, o bispo, o apóstolo Lara, que ele é um argentino, mas ele viaja o mundo todo. Ele tem um contexto da igreja a nível mundial. Ele conhece a igreja que está em Israel, na Alemanha, na China, na Rússia. Então, os apóstolos, esses líderes, ele tem uma visão de corpo, de reino. Nós temos uma visão da igreja local. Nós gostamos dos programas dominicais, das metas, dos desafios locais. E muitas vezes temos pouca visão até mesmo do que acontece na cidade. Mas os apóstolos, os líderes, eles têm uma visão mundial da igreja. E eu creio que Jesus está exortando agora a igreja a tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo, para unificar a igreja. E uma coisa interessante que o apóstolo Paulo, desde aquela época, exortava, era que, além de pregar, exortar, corrigir, Timóteo deveria também zelar pela sã doutrina, pregar a palavra. E é isso que nós estamos tendo cuidado novamente. Eu percebo o Espírito Santo orientando a nossa liderança a dedicar mais tempo a voltar novamente a entender a palavra de Deus. Porque a nossa arma de sobrevivência nesses últimos tempos, a maior arma, vai ser exatamente o conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja não vai sobreviver nesses últimos tempos porque tem um grande templo, porque teve uma grande influência, porque construiu muitas coisas, não. A igreja que vai sobreviver, o crente que vai sobreviver, é aquele que estiver fundamentado na palavra. Como a Leila acabou de citar, nós estamos vendo hoje Satanás usando as redes virtuais para trazer informações prontas, muitas informações prontas e rápidas e curtas. Nós estamos cheios de informações, mas pouca formação. Então, está existindo um apelo do Espírito Santo para que a gente volte-se para a palavra. Porque é a palavra que vai fazer de nós vencedores. E eu não vejo o CEAP como simplesmente um curso ou um método a mais, mas como uma grande oportunidade, uma oportunidade concentrada de aprender, de ouvir e aprender a palavra de Deus. Então eu espero que vocês também vejam isso, essa oportunidade de aprender, porque a Bíblia fala que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Há duas maneiras de nós guardarmos a palavra, ou nós memorizamos ou entendemos. Memorizar a palavra toda é complicada. Então nós temos que entender, porque para meditar em algumas coisas, irmão, nós temos que trazer do coração. Nós meditamos aquilo que está guardado. E para que nós possamos entender, temos que estudar. Então esse é o apelo, essa direção que nós estamos recebendo, para que a gente volte-se para a palavra. Vamos continuar pregando, vamos continuar fazendo o que discípulos, vamos continuar o que temos que fazer, mas enfatizando muito mais o entendimento da palavra de Deus e o guardar essa palavra. Porque o próprio Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Boa noite, amadas. Eu sou a última, então. Eu concordo com o que foi falado aqui, queridos. E eu vou trazer dois questionamentos básicos que a gente às vezes ouve ou que passa pela cabeça das pessoas, e eu tenho visto, ouvido, às vezes as pessoas mais jovens dizerem assim, é uma escola, 2 anos, e puxa, eu já vou para a escola, eu já faço prova, eu já estudo, faço trabalho, tudo que eu quero é me ver livre da escola, é me livrar da escola. E aí
Os mais velhos não têm muito esse problema, mas às vezes a gente ouve assim, eu já passei da fase de estudar, de assistir aula, de fazer um curso. Olha a minha vida, uma correria, tenho tantas coisas para fazer. Eu já passei dessa fase para fazer um curso, para fazer uma escola de tanto tempo, de 2 anos. E eu quero dar 2 razões para você permanecer, para você começar, continuar, permanecer, não desistir dessa escola. Porque ela não é uma escola como talvez você imagine ou que eu imagine. Os jovens atualmente estão com a mente acelerada, é a síndrome da mente acelerada, né? Pelo excesso da tecnologia, excesso de informações. E sabe, amados, o que nós temos visto é uma grande dificuldade de aquietar para ouvir com o Espírito, ouvir com o coração aquilo que o Espírito Santo quer trazer, a verdade do Senhor ao nosso coração. E eu vejo uma dificuldade, parece que a mente está tão acelerada em tantas coisas, tantas novidades, tantas coisas legais, que nós não conseguimos aquietar a nossa mente para ouvir o Senhor, para descobrir os tesouros escondidos na palavra de Deus, né? Porque nós estamos... a função, o objetivo de Satanás nesses dias é ir entorpecendo as mentes, é ir abarrotando as mentes com tantas informações, com tantas novidades, com tantas coisas maravilhosas que não são erradas, mas essas coisas ocupam todo ou quase todo o nosso tempo e não sobra tempo de jeito nenhum para estudar a palavra, para entender a palavra, para nos alimentar da palavra e para colocar essa palavra em prática na nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você: o pecado nos afasta de Deus, mas as inúmeras distrações da terra, não do mundo, da terra, me desviam da verdade, me desviam do caminho e do propósito de Deus para a minha vida. Então, muitas vezes, nós que somos mais velhos, mais antigos, e aqui tem várias idades, né? Às vezes nós não estamos inseridos essas distrações, né? Essas coisas maravilhosas que o jovem, o adolescente gosta tanto da internet, mas por outro lado, nós estamos num corre-corre frenético. Estamos correndo atrás da casa, atrás de filhos, é marido, é trabalho, corremos e os cuidados da vida do dia a dia também vai nos cansando, nos esgotando e vai tirando toda a motivação para nós estudarmos e nos alimentarmos da palavra e tornar essa verdade presente na nossa vida, viva na nossa vida. Por isso, queridos, eu estou dando essa introdução por algumas coisas que a gente ouve, atendendo todos os dias, conversando, pastoreando, ouvindo. E eu quero falar uma coisa para você, que a sua motivação para fazer esse curso não pode ser querendo aprender mais da teoria bíblica ou mais das coisas teológicas. A sua expectativa para fazer o CEAP, para fazer esse curso, deve ser você forçar a sua mente para ela ir além de ler a palavra de Deus. É forçar a mente para compreender os tesouros escondidos da palavra de Deus. E quando nós começamos a estudar a palavra, o Espírito Santo de Deus vai trazendo a revelação daquilo que ainda está oculto aos nossos olhos, ao nosso coração, à medida que estudamos, que meditamos, que aquietamos. O Espírito Santo vai nos revelando essa verdade que nos faz crescer para nós permanecermos vivos, de pé,
nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que a igreja está vivendo os últimos dias na terra. E para nós estarmos de pé, nós precisamos seguir ou estar fundamentado em Isaías 26:3, que diz assim: tu conservarás em paz a nossa mente ou a minha mente, porque nós confiamos em ti. Então, tu conservarás em paz a mente de todo aquele que confia em ti. E eu quero deixar Efésios 1:16 e 4:13 como algo para nós pensarmos e desejarmos para a nossa vida. Efésios 1:16 diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu creio que essa escola é para nós recebermos do espírito de sabedoria e revelação da palavra de Deus para a nossa vida. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos. Tudo que eu desejo nessa escola é que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do meu entendimento, para eu entender ainda mais as verdades, os tesouros ainda escondidos que o Senhor tem para nos revelar nesses últimos dias. Porque eu creio que à medida que Satanás vai diversificando a forma de agir, vai mudando, Deus também vai nos aprofundando em verdades que Ele quer nos ensinar. E ainda Efésios 4:13, para que Deus quer nos aperfeiçoar? Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se nós alcançarmos esse objetivo, nada detém a igreja do Senhor. E eu creio que essa é a coisa mais importante, ter seus olhos do entendimento abertos para chegar à estatura de varão perfeito como Cristo. Amém? Deus nos abençoe. E eu também quero dar algumas recomendações e complementar essa palavra, dizendo que nós precisamos estar comprometidos com a causa do reino. E eu creio que todos que estão aqui estão comprometidos com a causa do reino. Por isso você está aqui. Se você não tivesse comprometido com o Senhor, em conhecê-lo, você não estaria aqui. E alguns dizem, eu não tenho tempo, talvez alguns não fizeram por conta disso, não tenho tempo. Agora, tudo que eu invisto tempo, eu demonstro o meu comprometimento com aquilo. Se você está investindo tempo aqui, é porque você quer aprender. E mesmo não sabendo o conteúdo, você confia em nós, os pastores, e conhece o nosso coração e sabe. Se você não coloca tempo, você não demonstra seu comprometimento. E fazer essa escola até o final é um desafio, porque é 2 anos de escola. Começar é muito fácil, muito gostoso, muito legal. Daqui 3 meses, pode ser que aconteça algo, puxa, não consigo. E eu queria que você estivesse sendo muito sincero conosco, os pastores, por que você não vai fazer essa escola? Né? E que jamais seja por conta de finanças. As pessoas que pediram bolsa, ganharam bolsa, nós não sabemos a quantidade de tempo, mas que não seja por conta do dinheiro e muito menos por conta da falta de comprometimento em querer aprender. Então, muitas pessoas têm muitos talentos, tem pessoas aqui que têm potenciais maravilhosos, que fazem muita diferença em suas próprias empresas,
pessoas de alto nível, pessoas que têm muito talento e muitas vezes pode ser que não tenha tanto comprometimento com o reino. Ela é boa para fazer algo lá na empresa, mas para dentro não é tão boa assim, não porque ela não sabe, muitas vezes porque falta o comprometimento dela. Então o chamado dessa escola é para que eu e você invista tudo que nós temos no reino. Invista nosso tempo, invista nossos talentos, invista nossos recursos, invista nosso coração, para que a igreja cresça e que o reino de Deus avance. Então, você está investindo muita coisa aqui nessa escola. Talvez um dinheiro que você guardou para fazer outra coisa, talvez o dinheiro não seja importante para você, mas vai fazer falta você chegar em casa, talvez, terça-feira, às 6h30, 7h, e tirar aquele cochilo e descansar, e ter aquele tempo. Não, você vai vir direto do trabalho, vem para cá, chega em casa, toma um banho corrido e volta. E vem direto. Isso vai precisar perseverança. E essa dedicação do seu tempo é que vai demonstrar seu comprometimento em querer aprender, em querer ver Cristo sendo formado em você. Esse é o alvo dessa escola, de querer ver Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra com você, tá bom? Quero dar algumas recomendações também. Primeiro, esta escola não é para os inteligentes. Essa escola não é para as pessoas inteligentes. Essa escola é para os filhos de Deus. Quem é filho, levanta a mão. Para o filho. Porque o direito à revelação é do filho. Então você tem direito. Então nós não vamos competir aqui quem é mais inteligente que o outro. Não terá nenhuma discriminação. Ah, você não sabe, você deixou de fazer. Não, não. Nós somos filhos e vamos aprendendo. Uns podem aprender mais rápido que o outro, mas todos vamos aprendendo. E se você aprendeu, que você possa estar ajudando outros que talvez estão tendo dificuldade com isso ou aquilo. Então, a revelação, ela não é para alguns poucos, a revelação é para todos. E o desejo de Deus é que a gente venha conhecê-lo mais para um motivo só. Que você conheça a Deus para um motivo só, para você poder fazê-lo conhecido. Se você está fazendo CEAP e não está conhecendo a Deus, que você possa se humilhar diante do Pai e falar: Senhor, me ajuda a conhecê-lo mais. Talvez eu não estou levando tanto a sério quanto eu deveria, porque nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Nós estamos fazendo essa escola para tratarmos de assuntos que vai levar você a conhecer mais a Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus. Esse é um chamado do Senhor. E que conhecendo a Deus possamos fazer Ele conhecido. Tá? Segundo, encare esse tempo como um trabalho. Da mesma forma que você leva tão a sério o seu trabalho que é remunerado, que você chega no horário, que você não falta, e se faltar você sabe que tem que repor, sabe que tem que levar a sério, você não pode fazer o que quer. Não trate essa escola simplesmente de maneira leviana, porque é a igreja. Não, não, leve isso como um trabalho. Leve tão a sério, porque se você levar essa escola a sério, você vai ser enriquecido com os tesouros de Cristo. E os tesouros de Cristo estão na palavra. Alguns já têm experimentado mais do que outros esse tesouro. Então, esse tempo aqui, que a gente possa colocar a nossa mente para separar essas 2 horas e pouquinho que a gente vai ter aqui, toda terça-feira, para você exercitar sua mente a descobrir algo que você não descobriu ainda. Que está ali, que você está lendo e muitas vezes não passou batido e que você não prestou tanta atenção. Terceiro, uma coisa muito importante, e anote isso aí: não queira entender tudo no primeiro mês. E talvez alguns vão entrar em crise. Ah, mas isso aqui... Não, não, calma. Calma. Tranquilo. Né, Cristina? Tranquilo. Calma. Você saiu daqui da sala de aula cheio de dúvida. Calma. Nós vamos ter 2 anos. Você não vai ficar em dúvida até daqui 2 anos. Calma. Mas isso aqui eu nunca vi. Calma. Ah, mas não estou entendendo. Calma. Nós vamos tomar tempo, vamos considerar cada aula diante do Senhor em oração, vamos considerar em meditação, vamos colocar cada aula para que o Espírito vá nos convencendo. Então,
Outra coisa, anota aí, não tome conclusões precipitadas. Não julgue precipitadamente, principalmente aqueles que já têm mais de 20 anos de igreja. Não julgue precipitadamente, calma, porque é isso que tem acontecido comigo. Algumas verdades têm aberto os meus olhos e eu falo, meu Deus, aonde estava isso aqui na Bíblia que eu não li? Foi por falta de parar, prestar atenção, entender e que haja uma revelação. Não tem nada novo, não tem moda nenhuma, não tem invenção de nada. Nós vamos apenas adentrar ainda mais em algo que já está na nossa mão. Você vê uma piscina de 5 metros é uma coisa. Quando você desce na piscina de 5 metros, você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Você vai chegando, cada metro você vai sentindo uma pressão. E muitas vezes a gente quer escapar. Calma, nós vamos ir devagar, vamos ir entendendo. Vamos ir um passo de cada vez. E que você não seja convencido pelo pastor Kleber. Não, eu não quero convencer ninguém aqui. A obra não é minha, a igreja não é minha, eu sou apenas um servo de Cristo. E estou aqui para expor para vocês, não para impor nada. Está entendendo, irmãos? Não vou impor nada, nós vamos expor as coisas. Então, fique tranquilo, tá? Dê tempo para que as coisas vão se acomodando dentro de você. Tá bom? Outra coisa, ninguém deve se colocar numa posição de orgulho porque está fazendo CEAP. Agora eu estou fazendo escola. E olha, nós estamos aprendendo muito agora. Você não está fazendo a escola não, hein? Puxa vida, por que você não está fazendo a escola? Você está perdendo. Não vamos colocar nessa posição. Ninguém é melhor porque está sabendo mais. Paulo diz, se você acha que sabe, você não sabe como deve saber. Então, se nós estamos aqui, é para que a gente saia desse salão mais humilhado ainda diante do Senhor, mais quebrantado, para poder servir ainda mais as pessoas. Se tem uma função para você, prática, é que você venha servir mais as pessoas, venha servir mais o reino de Deus, com ainda uma maior exatidão, tá bom? Outra coisa, eu fico muito alegre que você ouviu o chamado de Deus para esse tempo, para a gente aprofundar na palavra. E existe um chamado do Espírito para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso foi um dos textos que nós colocamos no folder. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós vamos ver que a gente conhece muito de estrutura religiosa e pouco de Cristo. Conhece muito de histórias bíblicas, mas pouco de Cristo. Então, esse tempo nós vamos aprofundar nesse crescimento por esta graça e por esse favor que Ele já nos deu. Cristo manifestou em graça e verdade. Esse vai ser um dos temas que nós vamos abordar depois. E este é um novo tempo para nós. Um novo tempo para nós. Isso aqui não é um Tadel diferenciado, não é um Tadel melhorado, isso aqui não é um semináriozinho que a gente faz, um curso de teologia, não é mais uma informação. Se tudo que nós estamos passando para você aqui não gerar vida e não te levar a meditar, a pensar, a progredir na sua vida com o Senhor, peça a Ele que te leve a esse lugar, para que não fique mais informação na sua cabeça. Então essa escola é para a gente ir levando diariamente ela, não é apenas semanal, mas diário. Então é um tempo de aceleramento no propósito de Deus, é um tempo de maturidade para a edificação conforme o desenho que o apóstolo Paulo edificou a igreja. Desenho original de Deus para a igreja, qual é? Está aqui. Vamos olhar, vamos ver, vamos analisar, vamos entender. Se a gente estivesse lá na escola de Tirano, onde Paulo passou 2 anos, talvez a gente veria muitas coisas que nós estamos trazendo aqui hoje. Então nós vamos entrar num vagão que vai nos levar à maturidade. Sabe por quê? Porque criança não pode edificar nada. Criança não pode edificar nada. Criança tem que aprender. E que nós possamos avançar do nível onde a gente já está para a maturidade.
para que a gente possa edificar nosso casamento em Cristo, nossa paternidade em Cristo, nosso serviço na igreja em Cristo, nosso serviço no mundo em Cristo, nossa filiação em Cristo, maturidade, para a gente crescer nos ministérios, ganhar almas, discipular, congregar, influenciar toda a sociedade que está ao nosso redor com maturidade. Amém, queridos? E eu estou muito feliz também que muitos jovens estão fazendo, muitos adolescentes estão fazendo. Eu estou muito feliz com isso e dou glória a Deus. E nosso coração como pastores é de ver Cristo formado na vida de cada um de vocês. Esse é o nosso alvo como pastores. E tudo que a gente fez até agora, como a pastora Leile falou, foi válido. E nós vamos continuar a fazer tudo que estamos fazendo. Não estamos querendo mudar nada. Nós estamos querendo avançar em maturidade, avançar em intensidade. Que a igreja ore ainda muito mais, que a igreja ganhe almas ainda muito mais, que discipule ainda muito mais, que pregue ainda muito mais, que ensine ainda muito mais, que vá estendendo o reino de Deus muito mais do que nós já estamos fazendo. Então esse é um tempo de acelerar dentro do propósito de Deus, tá? E mais uma vez, nós não queremos impor nada, nós queremos expor. Em Atos, Priscila e Áquila vê Apolo pregando, apaixonado, falando bem, mas só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila chamou ele à parte, e a Bíblia diz que eles expuseram com mais exatidão o caminho de Cristo. Chamaram à parte, veja que interessante. Chamaram à parte. Nunca vamos querer impor ou dizer que isso, aquilo, outro, e se você discorda, jamais vamos querer discussão, de maneira nenhuma. Vamos querer, de fato, expor para que o Espírito vá te orientando. Então, estamos preparando toda essa introdução, porque depois não faremos mais isso, e se você precisar ouvir de novo, você vai poder entrar no site. Eu vou te dar essas informações depois do intervalo, ok? Então, o primeiro assunto é esse aí, verdade presente. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro. Cristina, apostila em espanhol para você. Sí, perfecto. Ven el blanco, ok. Gracias por su presencia em nosotros. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. Tem essa tradução aí na apostila, ok? Mas vamos ler o versículo 12. Aí está dentro de um contexto, né? Vamos entender o que Pedro está escrevendo. A última carta de Pedro, Pedro já está idoso, já foi processado em todas as verdades, já foi processado. Acabamos de começar, viu? Estava dando as recomendações, sejam muito bem-vindos. Acabamos de começar. Pode chegar, sei que o trânsito estava difícil, né? A gente sabia, sem problema, fique muito na paz, sem problema. 2 Pedro 1, 12. Então, na NVI, que eu vou ler aqui, está dizendo assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Veja como os apóstolos eram tão repetitivos, né? Lembrando sempre. Se bem que vocês já a sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Alguém tem a tradução aí, verdade presente, já confirmados? Quem tem a tradução, levante a mão aí. Isso, verdade já presente, nela confirmados, ok? Então, não são todas as traduções que trazem essa palavra verdade presente, mas a NVI traz solidamente firmados na verdade que já receberam. E aí, verdade presente é o tema dessa primeira aula. E a gente vai começar a falar de Pedro, ok?
Vamos ali, ó, a apostila. Depois do versículo. A Bíblia registra muitas versões de Pedro. E aí a gente vai ler essas versões. Não vou atentar muito na apostila nessa primeira aula. Depois você vai conseguir olhar. Eu peço que você não avance na sua casa a mais do que a página 5. Tem muito conteúdo em cada página, em cada sessão, em cada aula. Não avance, não chegue no final. Vá devagar, vá aos poucos, um passo de cada vez, tá? Meditando, orando. Então aí a gente vai ver o apóstolo Pedro tendo vários problemas em sua vida com essa verdade horizontal que ele mesmo tinha experimentado. E a gente vai para Mateus 16, vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 16, aonde começa Pedro ter revelação. Aonde você sabe muito bem que Cristo pergunta: quem diz o Filho do Homem, né? Quem diz que é o Filho do Homem? Quem vocês dizem que são o Filho do Homem? E aí? E aí Pedro vai lá, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí é uma informação maravilhosa, tremenda. Aí Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, não foi nada, foi o meu Pai que te revelou isso aí. Porque vamos entender que Cristo é o mistério de Deus. Então o mistério para Pedro. Mas aí, Mateus 16, 22, eu estou falando aqui agora das versões de Pedro. Ok? E eu quero que você coloque um tema aí no seu papel e escreva na apostila para a gente entender revelação progressiva. Que nós vamos entender o que aconteceu com Pedro. Revelação progressiva. Que mesmo Pedro tendo revelação, ele foi lento no entendimento, e a gente vai ver uma coisa, anote aí, revelação, receber revelação não é a mesma coisa que entender a revelação. E vamos ver isso com Pedro. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Receber revelação não é a mesma coisa de entender a revelação. Pedro recebeu a revelação, Mateus 16, 16. Mateus 16, 22, Pedro agora se torna um adversário do Senhor. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá, porque Jesus está falando: eu tenho que ir para a cruz. Ele entendeu que era o Cristo, mas não entendeu o que Cristo deveria vir fazer. Ele recebeu parte de uma revelação e ele não se atentou para aquela revelação e ele começou a resistir Jesus. Não, porque o Cristo viria não para reinar, Cristo viria para pagar pelos pecados do seu povo. Mas Pedro não entendia isso. Então Pedro imediatamente já começou a bloquear. Então por que aconteceu isso? Pedro, ele não estava sendo transformado no seu entendimento. Revelação progressiva é porque na vida de Pedro ele estava com tantas as estruturas judaicas, as estruturas religiosas, as estruturas que ele recebeu de Moisés, do povo levítico, as estruturas de toda a lei, dos profetas, estava enrustido nele, e agora ele tem uma revelação que está do lado dele, que é o Cristo, e mesmo assim agora ele resiste. Por quê? Porque ele quer fazer de Jesus o rei, para restaurar o reino a Israel. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não, mas espera aí. Então receber revelação não é a mesma coisa de entender revelação. E aí a gente vai para Mateus 17, de 1 a 5. Veja, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular. Mateus 17, de 1 a 5. Levou a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo instante apareceram diante deles quem? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu,
e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E o que mais está dizendo aí? O que está aí na sua Bíblia? O que mais? Aqui na minha está ouçam-no, na sua está o quê? A ele ouvir, escutem a ele. O que Deus estava falando para Pedro? Mostrou Moisés e Elias, e mostrou o filho resplandecente. O que Deus estava querendo dizer para Pedro? Vamos pensar. Pedro não estava agarrado nas suas tradições? Pedro não estava abraçado com Moisés e com Elias até a vinda de Cristo? E que era a verdade presente para aquela época? Agora, vindo Cristo, foi revelado a Pedro. E por que Deus falou para Pedro para ouvir a Cristo, demonstrando Moisés e Elias? Porque Pedro, você ouviu Moisés e Elias até agora. Agora começa a ouvir meu filho. Começa a ouvir meu filho. E aí a gente vai ver a revelação progressiva. Pedro viu a verdade presente de Deus para o momento, o agora de Deus, mas ele não entendeu. Pedro não entendeu. Vamos para Mateus 17, 24 e 25. Acompanha comigo. Mateus 17, 24 e 25. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, veja, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: veja, o mestre de vocês não paga o imposto da onde? Do templo. Templo tinha a ver com o quê? Com Moisés, com Davi, com Salomão, com todas isso, com todas essas coisas. E Pedro falou o quê? O que Pedro falou para o coletor de imposto? Sim, ele paga. Pedro estava dando ouvidos a quem? Ao filho ou à tradição que ele recebeu? A tradição que ele estava agarrado na tradição que ele recebeu. Ele não estava vendo a verdade presente. Antes dele falar sim, paga, o que ele deveria falar? Senhor, paga? É mesmo? Paga? Porque se o Senhor é o Cristo e eu ouvi uma voz para ouvir você, eu devo dar ouvido a você primeiro, não aos coletores de imposto, conforme a tradição, falando que tem que pagar, e eu falei, não, ele paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos e tributos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Respondeu Pedro: dos outros. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Por que Pedro não foi procurar saber disso antes? Porque ele recebeu uma revelação e não entendeu. E estava ainda agarrado na tradição dele, na mentalidade que ele tinha recebido. A verdade que ele tinha recebido era uma verdade para aquele tempo, mas até que Cristo veio, era válida. Quando Cristo veio uma outra verdade, que é a verdade presente. Agora, ouvi o meu filho. E aí o que Jesus fala? Olha, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e joga o anzol, tira o primeiro peixe, e aí você paga. Pega uma pedra, pega uma moeda, dê para mim e para você. Tudo bem, Pedro não estava entendendo. Pedro, com isso aqui, ele estava dizendo: não, eu sigo Moisés. Porque se Cristo veio e Cristo falou que não tem que pagar, olha aí na sua Bíblia, versículo 26. Então, os filhos são isentos. Pedro não tinha entendido ainda, recebeu a revelação de Cristo, mas não tinha entendido para que o Cristo viria, o que deveria fazer o Cristo, o reino de Cristo. Pedro, Tiago e João e todos os judeus estavam preocupados em que o reino de Israel fosse restaurado. Sim ou não? Estavam preocupados em ser restaurado ali, o reino histórico, o reino político. E eles estavam presos nisso ainda. Então, com essa afirmação, Pedro continua declarando, mesmo depois de ouvir a voz no Monte da Transfiguração: estou ouvindo ainda Moisés. Mas não era para ouvir a Cristo? Deus não falou para ouvir a Cristo? Por que Pedro continua a ouvir ainda Moisés? Porque ele está
travado, está preso naquilo que foi ensinado, na verdade passada. Porque se tem uma verdade presente, tem uma passada, uma presente e uma futura. Então nós temos que entender hoje qual é a verdade presente para nós. O que nos governa? Qual é a verdade que nos governa? E é disso que vai tratar essa primeira classe. Vamos para Atos, capítulo 1, versículo 3. E vamos vendo essa revelação progressiva. Atos, capítulo 1, versículo 3. Veja bem, Jesus morreu, ressuscitou. Veja que interessante. Atos 1:3, depois do seu sofrimento, Jesus ressuscitado, apresentou-lhes a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Do reino de Deus. Agora vai para o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Onde que Pedro estava com a cabeça? Na tradição ou em Cristo? Na verdade passada ou na verdade presente? Estava na passada. Cristo não falou nada de Israel. Chorou por Israel. Queria juntar vocês como uma galinha junta os seus filhinhos. Quero que vocês entendam. Que pena vocês não entenderam a verdade presente. Que pena que vocês não me receberam. E chorava e lamentava. Veio para os seus não receberam. E Pedro, andando do lado, não entendia também. Então nós vamos ver uma revelação progressiva. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Muitas vezes vivemos com verdades passadas, enquanto devemos viver na verdade presente. Em alguns pontos, damos valor a verdades passadas e ficamos misturando verdade passada com verdade presente. Então nós precisamos entender reino de Deus, não o reino a Israel, não o reino da igreja evangélica, não qualquer outro tipo de reino. O reino de Deus, é isso que Cristo ficou 40 dias falando, 40 dias, o próprio Cristo ressuscitado falando com Pedro. E depois disso, Pedro ainda fala, e aqueles que estão reunidos ali: é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Eles não estavam entendendo, estavam lentos no entendimento, estavam atrapalhados com essa estrutura toda que a antiga aliança colocou. Estavam ouvindo muito Moisés, estavam ouvindo Levi, estavam ouvindo Arão. Não, essas são as leis, esse é o templo, isso é aqui. Agora vamos para Atos 2:22. Veja, que interessante. Cristo fala a respeito do reino de Deus. E agora, ele não fala nada de reino de Israel. E a gente vai ver lá no apóstolo Paulo que Cristo revelou que o evangelho não é só para os judeus, correto? Você concorda com isso? O evangelho não é só para os judeus, é para nós também, gentios, para todos. Sim ou não? Agora, veja para quem Pedro está pregando. Para quem que ele está pregando? Para os israelitas. Ele deveria pregar para os israelitas? Não. Israelitas, varões judeus, e ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado. E ele vai falando, e ali mostra em Atos que existia gente de todas as partes. Não existia só judeus ali. Então o que acontece? Acontece que a gente vai ver literalmente Deus fazer uma mudança de atores. Isso está na sua apostila aí. Literalmente uma mudança de atores, e agregar à equipe apostólica um abortivo como Paulo. Por que Paulo foi um abortivo? Porque ele mesmo se considera assim por não ter sido par dos 12 que o Senhor Jesus chamou quando esteve na terra. Paulo, como abortivo, tem que aparecer em uma cena apostólica como quem Deus tem que levantar quando uma geração resiste ao fluir da sua verdade presente.
Se Deus insistisse ali com Pedro, olha, aquilo ali ia ir muito, muito além. Aí ele tem que pegar um Saulo, transformá-lo em Paulo e revelar para ele o Evangelho, para que o Evangelho pudesse ser dissipado. A gente vai ver que o apóstolo Pedro de 2 Pedro, de 1 Pedro, não é o mesmo desse apóstolo. Esse é o apóstolo que está começando a entender. Esse é o apóstolo que está lento ainda no entendimento. Recebeu a revelação, entendeu, mas está um pouco ainda obscuro sobre a verdade presente. Agora vamos para Atos 10. E que o Senhor vai trabalhando ainda com Pedro. Atos 10, 9. Você conhece isso, a visão do lençol. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu. Veja que interessante. Como é que está a resposta de Pedro aí na sua Bíblia? De modo nenhum o quê? Vou te perguntar, se Cristo chegar para você agora e mandar você fazer alguma coisa, você vai falar assim, de modo nenhum, Senhor. Hã? Não é incoerente isso? Que ele reconheceu que era Cristo, por isso chama de Senhor, e ele falou, de modo nenhum. Ele diz não para a própria palavra. Por que Pedro diz não à própria palavra? Porque estava preso na verdade passada. Não estava vivendo verdade presente. E quando a gente fica preso na verdade passada, a gente não vive a presente e nos atrapalha de entender, a gente fica um pouco confuso e não entende aquilo que o Senhor está falando agora para nós, o hoje. É isso que aconteceu com Pedro. E ele fala, de modo nenhum, Senhor. Mas aí ele vai falando, não, jamais eu comi coisa impura. E Pedro vai citando Levítico para a palavra. Porque Levítico que fala, não, lá não pode comer nada impuro. E Pedro pega Levítico e ensina Cristo a respeito do que pode e o que não pode. Você consegue imaginar um negócio desse? A gente lê isso, a gente fala, não, que legal. Mas trazendo para esse contexto agora da verdade presente, conseguimos entender um pouquinho melhor por que Pedro falou essas coisas. Por que Pedro não quis comer? Por que Pedro estava tão preso? Aí isso aconteceu o quê? No versículo 16. Quantas vezes isso aconteceu? 3 vezes a palavra falando para ele, Cristo falando para ele, o Senhor falando para ele, mata e come. Cristo querendo ensinar para ele a verdade presente. O Evangelho não é só para os judeus. Mas Pedro não entendia. Custava Pedro, Tiago, João, os apóstolos a entender que o Evangelho também era para os gentios. Custava eles a entender a questão do reino de Deus, que não era reino a Israel. Estavam atrelados, estavam fixados nessa verdade passada. E aí ele fala, isso aconteceu 3 vezes e em seguida escolhido. Depois aí Pedro vai na casa de Cornélio, né? E o que acontece quando Pedro vai na casa de Cornélio? A gente vê que Pedro começa a pregar, correto? E aí Cornélio é batizado. Não é mesmo? Cornélio é batizado. E engraçado que Pedro foi pego de surpresa, porque ele volta com essa mensagem para a igreja e para os apóstolos, e os apóstolos começam a dizer, Pedro, como é que você entrou na casa de gentio? Veja. Como é que você entrou na casa de um gentio? Você não pode fazer isso. Veja o que tem a ver isso com o reino de Deus. Tem nada? Aí Pedro fala, calma, vamos entender com calma. E é isso que falei no início, calma, vamos entender um passo de cada vez, calma.
E aí Pedro vai falando e vai chegando e falou, olha, eu estava ali, vi lençol descer, uma visão, me mandou matar, comer, eu fui na casa de Cornélio, orei, e quando eu orei, eles foram batizados com o Espírito. Mas o que Pedro falou em Atos 2, no começo ali, quando os israelitas creram? Pedro deu a regra, creem no Senhor Jesus, sejam batizados e depois recebam o dom do Espírito Santo, não é isso? O que Pedro demonstrou ali? Uma regra, não foi uma regra? A tradição dele, não, você tem que receber o Senhor Jesus, você tem que ser batizado e depois você recebe o dom do Espírito. Eu não estou dizendo nada novo, isso vocês conhecem. E agora, Pedro, enquanto ele pregava, o Espírito batizou Cornélio. Pedro ficou apavorado, mas como que batizou se não batizou na água? Como que é isso? E aí Pedro começa a ver algumas desconstruções na sua vida, e Pedro vai entendendo, e aí esses costumes judaicos vão caindo, suas tradições, e ele vai entendendo. E eu quero que você anote isso aí. Revelação que não te leva a Cristo é especulação. Revelação que não te leva a Cristo é especulação. Então os apóstolos de Jerusalém estavam especulando. Não, você não pode entrar. Estavam falando sobre algo que não tinha nada a ver que Cristo tinha dado ali. Por isso Paulo começa a entrar em cena. E por isso Paulo foi tão mais profundo do que Pedro. Por isso Paulo foi o que foi, porque Deus instituiu ele na equipe apostólica para a coisa acelerar. E aí Paulo vai falar uma coisa, como Pedro foi desobediente a uma visão celestial, o que Paulo vai falar? Jamais fui desobediente à visão celestial. O que Deus está procurando na igreja e em todos os tempos é que a gente seja obediente naquilo que Ele está querendo falar e naquilo que Ele está querendo nos mostrar, nos revelar, nos falar e tirar de nós todas as tradições religiosas estruturais na mente e que estão travadas. Porque a igreja vem sendo reformada desde 300, 400 depois de Cristo. O ápice da reforma, em um certo sentido, foi Martinho Lutero, mas não reformou todas as coisas. Reformou uma parte. E desde então a igreja tem passado por tantas coisas, e hoje nós vamos ver, estamos tão atrelados com tantas coisas que nos ensinaram, que muitas vezes estão mais dentro de uma verdade passada do que de uma verdade presente. Nós sabemos mais sobre Moisés do que de Cristo. Sim ou não? Você sabe desenhar o tabernáculo inteirinho. Aqui a porta. Sim, vamos simbolizar e vamos apontar para Cristo, claro. Mas me faz o desenho da igreja, como o apóstolo Paulo falou. Como que a igreja tem que funcionar? Me mostra. Nós temos dificuldade, até hoje. Então nós estamos atrelados a algumas verdades e o Senhor está falando, preste atenção na verdade presente, esse agora. E aí muitas vezes nós podemos julgar Pedro, né? Pedro foi um cabeção mesmo e tal, mas na verdade é o seguinte, nós temos muito mais do que Pedro e muitas vezes estamos tão ainda amarrados em tradições, em estruturas, em coisas que nós estamos pensando, aquilo que nos foi ensinado, e nós não vamos até essa palavra e vamos aprender a respeito do reino de Deus, o reino de Deus. Nós vamos aprender a processar essas coisas. Porque nós não vamos sair daqui entendendo tudo na primeira aula, nem na segunda aula, e talvez não vamos sair daqui entendendo tudo depois de 2 anos. Assim como você vem em toda reunião de domingo, toda célula, cada discipulado, cada vez que você abre a palavra e com seriedade você se aprofunda nela, você aprende algo, cada conferência ou seminário que você vai, você está aprendendo algo, assim é nessa escola. Vamos aprender a processar uma verdade que já está valendo. Não verdades passadas, não vamos desclassificar nada, como a pastora Leila falou, vamos classificar, não vamos retirar nada, não vamos mudar nada, verdades bíblicas, não vamos mandar rasgar Velho Testamento, de maneira alguma. Velho Testamento nos aponta para Cristo, nos mostra como foi, nos mostra o início,
Então, não estamos aqui para dizer que nada agora vale. Não, nada disso. Estamos para entender o que Pedro passou no processo de aprendizado, porque teve uma revelação. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esse homem, chamado Cristo, é sobre essa pessoa que nós queremos aprender e nós queremos aprofundar. Então nós vamos aprender a administrar e a dosificar aquilo que vamos recebendo. Então falei com vocês, não seja impulsivo, não seja precipitado, tirando conclusões, e tal, não, vamos devagar, vamos processando e vamos entendendo porque Pedro foi processado. E nós temos hoje um avanço, porque o apóstolo Paulo recebeu a revelação e não foi desobediente à visão celestial. E a gente entende muito de Cristo por conta de alguém que não foi desobediente. E a cada revelação que Deus lhe der, não fique parado numa verdade presente, numa verdade passada. Porque se Deus te revela algo, Deus está querendo que você avance. Não fique parado no mesmo lugar. Avance. Então não vamos ficar parado aonde a gente está. Vamos avançar de onde estamos para frente. E que jamais a gente seja rebelde com aquilo que Deus está nos falando. Eu não vou convencer. Quem vai convencer é o Espírito, como nós conversamos no início. O Espírito convencendo é o Espírito que tira. Como a pastora Alice falou, recebamos esse Espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente veja melhor. Você já foi naquela aquela máquina que o oftalmologista usa e ele fala, tá vendo melhor, tá vendo melhor, tá vendo melhor, tá vendo melhor, vai botando as lentes e vai melhorando? É mais ou menos isso que nós queremos fazer aqui. Queremos que o Senhor ponha essa lente para que a gente enxergue melhor, para que a gente vá mais rápido, para que a gente ganhe mais almas, pregue mais o Evangelho, influencie mais, seja a igreja que Ele sonhou para ser, que a gente ore de fato, que a vida de Deus, que é Cristo em nós, possa ser revelado, mas agora com o entendimento exato do que é esta vida. Não uma vida baseada em regras, costumes, daquilo que aprendemos. Não, qual que é a verdade de Deus para nós hoje? É o que vamos aprender, que é Cristo. Então, eu quero dar esse intervalo agora, e vamos ter um intervalo de 10 minutinhos. E a verdade presente? Neste capítulo se escreve em grego parousia ou parousia, essa é a palavra para verdade no grego, e aletheia é a palavra para presente. Então, verdade presente é parousia, aletheia. Então, Pedro escreveu para os judeus, que era uma geração infectada, os exilados, foram mais ou menos umas 200, 300 pessoas, e Pedro está fazendo com que eles vejam que a igreja não se nutre de verdades nem históricas, nem futuras, ou seja, verdades históricas, nem futuras, que são os dois tempos verbais que a igreja sempre lutou, verdades históricas, verdades futuras. E aí Pedro vai falar, olha, eu quero que vocês sejam confirmados na parousia e aletheia. E a igreja de Cristo se desvia quando volta demasiadamente para uma verdade passada ou uma verdade futura, sem compreender a verdade presente, porque a verdade presente regula tanto a passada quanto a futura. Então a palavra parousia significa essa chegada, a vinda de um governante. E a palavra aletheia, mais um pouquinho para baixo, significa esta verdade em si mesma. A verdade presente não é algo que alguém disse porque é um soberano, mas o que alguém produz por ser soberano. Essa é a verdade produzida pela soberania desta aparição, ou seja, apareceu a Cristo, o mistério de Deus foi revelado, ou seja, Ele é o soberano, apareceu, então tudo que vinha antes dele se tornou agora uma verdade passada, e Ele estabelece a verdade presente. Não desclassifica a verdade passada e nem diz que é mentira, não, agora é uma outra verdade, é a verdade presente. Parousia e aletheia é como se um governante que vem e ele domina todos os reinos e fala, a partir de agora é o meu reino que vai entrar em ação. Não é mais o reino de Israel, é o reino de Deus. Não é mais o histórico, não é mais aquilo que Abraão falou, que Moisés falou, que Levi falou, que Arão falou. Aquilo era uma verdade presente para aquela época. Chegando Cristo, porque todas essas pessoas apontaram para Cristo, agora é uma verdade presente. E a gente vai entendendo isso. E aí, um pouco mais para baixo,
quando Deus fala uma verdade presente à igreja, essa verdade será soberana e não te deixará com mil desculpas, nem passadas nem futuras. A fé é o ato de crer no presente de Deus, ainda que o futuro e o passado sejam uma tentação para abortá-la. Quem tem fé? Quem pode crer na verdade presente de Deus? Parose e aletheia. E aí tem esse classificação aí. Nem toda verdade bíblica é presente, mas toda verdade presente é bíblica. E nós vamos entender. Não estamos desclassificando nada. Estamos classificando, colocando em ordem, entendendo o que é verdade passada, o que é verdade presente e o que é verdade futura. E aí a verdade presente vem para ordenar as coisas. E aí a gente começa a ver que em Hebreus, abra comigo Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 fala muito a respeito das duas alianças, né? E em algumas vezes na sua apostila não vai aparecer a palavra aliança, porque ela é traduzida do espanhol. E no espanhol eles estão colocando como pacto. Então na nossa apostila vai aparecer velho pacto e novo pacto. É a mesma coisa de velha aliança e nova aliança, ok? Hebreus capítulo 9. Veja o que está dizendo. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa, os pães da presença, e por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da vara estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Não porque não são verdades, não. Ele está querendo demonstrar o que essas verdades passadas estavam apontando. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Veja bem, irmãos, dessa forma, veja o versículo 8, desta forma o Espírito Santo estava mostrando o que ainda não havia sido manifestado, o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, e essas ordenanças exteriores foram impostas, vejam bem, até o tempo do que na sua Bíblia? O que está escrito aí? Da nova ordem, da reforma, do quê? Da correção. Ou seja, irmãos, até o tempo. Então veja bem, quando o escritor de Hebreus fala até o tempo, está querendo dizer isso. Ele coloca enfaticamente verdade passada, primeiro tabernáculo, as ofertas e tudo mais, tudo que era símbolo, como verdade passada. Por que Pedro não entendia o reino de Deus? Só foi entender quanto velho? Porque ele estava preso na verdade passada. Estava preso nos símbolos, estava preso nas regras, estava preso no sacerdócio levítico, no sacerdócio de Arão, estava preso em tudo aquilo que Moisés ensinou. Mas agora ele entendendo Cristo, ele vai ver, olha, eu quero que vocês sejam confirmados nessa verdade. A verdade que um soberano veio e colocou. Então o que a gente percebe? Percebe que Cristo trouxe um tempo de reforma para todas as coisas. Então diga, todas as coisas. E abriu um novo tempo, o tempo da nova ordem, que é o que nós conhecemos de novo pacto, de nova aliança. Uma nova aliança Deus está fazendo conosco.
Cristo traz um tempo de reconciliação, de restituição, de refrigério, de repouso, de descanso nele pelo poder do Espírito, de restauração, de reforma, que não existia na primeira aliança. Cristo tem autoridade e direito para fazer tudo isso. E esse tempo de refrigério, ele é essencial que eu e você possamos entender. Porque se eu e você vamos fazer a obra de Deus para gerar cansaço, nós não estamos entendendo Cristo como o nosso descanso, como o nosso refrigério. Se a obra de Deus é sempre pesada para mim e para você, se fazer o serviço no reino de Deus é pesado, nós não estamos entendendo esse tempo de reforma que Cristo veio restaurar e nos dar descanso. Não para deixarmos de fazer as coisas, mas para fazermos baseado nesse novo tempo, em Cristo, o tempo de reforma, pelo Espírito. O Espírito está mostrando. Então, Jesus estava dizendo sobre verdade passada e presente. Ele falava, olha, vocês ouviram dos antigos? Em Mateus 5, 6. Vocês ouviram dos antigos? Agora eu vos digo isso. Verdade presente. Vocês ouviram dos antigos? Agora eu estou dizendo isso. E Hebreus capítulo 9, aí de 9 a 11, vai demonstrar algo muito interessante para nós. Preste atenção. Quando Cristo veio, veja como Cristo é, sumo sacerdote. Dos benefícios agora, o que está escrito aí na sua Bíblia? Veja, a antiga aliança não tinha os benefícios que Cristo trazia. Mas agora, vindo Cristo, nosso sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que cerimonialmente estavam impuros os santificavam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador, veja, de uma nova aliança, de um novo pacto, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. E Hebreus 9, de 9 a 11, está dizendo essas questões das alegorias, que símbolos, figuras, tipos, imagens, eram tudo o que viria, o benefício que viria. Então veja bem, queridos, qual que são hoje os símbolos que a gente entende que é Cristo? Veja bem, a forma do sacrifício, a lei, o altar, o óleo, a circuncisão, a casa de Deus, os levitas e os sacerdotes, os mandamentos, tudo que está escrito na primeira aliança apontava para uma verdade. Então, nós precisamos entender como Deus está falando, de acordo com o que Deus está falando, porque nós estamos num novo tempo. Nós estamos debaixo de uma nova ordem, debaixo de uma nova aliança. Precisamos ir entendendo isso para que não ficamos atrelados aos símbolos, às figuras, às imagens, para que a gente vá tendo essa substância que é Cristo. Isso eu sei que você já sabe muito bem. Então eu quero mostrar para você como que uma verdade presente, ela era apontada agora que a gente entendeu sobre uma verdade passada. O templo, por exemplo, se você abrir em 1 Reis, capítulo 6, 2, você vai ver um templo de pedra. 1 Reis, capítulo 6, 2. Você vai ver um templo de pedra, correto? Salomão, vamos, edifique a casa de Deus. E aí em Mateus 12, 6, Cristo fala o que agora? Ele fala, olha, os discípulos e os apóstolos apontam para o templo. Vejam como esse templo é grandioso. Cristo fala, olha, está aqui quem é o quê? Maior que o templo.
Cristo estava falando contra toda essa tradição, estava falando, olha, está aqui quem é maior do que o templo, parem de olhar para o templo, está aqui quem é maior do que o templo. Veja como Cristo está estabelecendo verdade presente. Atos 3:1, a gente vai ver aí algo interessante, olha aí para você ver. Atos capítulo 3, versículo 1. Que coisa preciosa a gente entendendo como que Deus está falando durante esse tempo todo. Como Deus falou por meio de Moisés, como fala agora através de Cristo. Atos 3:1, veja bem, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eu quero te perguntar, quando é que Jesus mandou subir ao templo para orar? Me mostra na palavra. Por que João e Tiago subiam ao templo? Sendo que Cristo falou, está aqui quem é maior do que o templo. Por quê? Porque para eles a presença de Deus estava no templo, porque eles não tinham tirado ainda, não tinham entendido, não estavam tendo uma renovação do seu entendimento, está no templo. E quantas vezes a gente acha que aqui é o lugar da gente ser abençoado? Vamos à casa de Deus. Não, nós não vamos à casa de Deus. E por que muitas vezes a gente fala o templo? Não, eu sou o templo. E aí 2 Coríntios 6:16 vai falar justamente isso. Anote para você conferir em casa. 2 Coríntios 6:16, o apóstolo Paulo fala, o templo agora somos nós. Veja, um templo de pedra era verdade presente para aquele tempo. Agora Cristo veio uma verdade presente. E aí, o que era presente se tornou o quê? Passada. Mas hoje estão muitos achando que a presença de Deus está em 4 paredes. Muitos estão achando. Muitos estão achando que aquele ali é o altar. Passe aqui no altar para você receber a sua bênção. Quantas vezes eu ouvi isso? Existe um entendimento de altar, de bênção, claro. Mas veja bem, aonde que alguém está baseado para ele falar, passe ao altar para você receber a sua bênção? Em Moisés ou em Cristo? Não está falando mentira, mas está numa verdade passada. Já não é mais o altar e não é passando no altar que você vai receber a bênção. Já somos abençoados em Cristo. O altar somos nós e oferecemos sacrifícios que nenhum sacerdote pode comer. Veja que interessante isso. E a gente vai se livrando com a verdade presente de muitas questões e termos e tradições e religiosidades que nós vamos criando por causa de símbolos, de figuras, de tipos que eram sombra daquilo que viria. Muitas vezes eu vejo a igreja evangélica mais apaixonada com a sombra do que com Cristo, do que com a realidade. Apocalipse 21:22 já vai falar de uma verdade futura aí, olha aí para você ver, que não chegou ainda para nós. Apocalipse 21:22. Veja que ele está falando que agora Deus e o Cordeiro são o templo. Já não é mais a gente que é o templo. Deus e o Cordeiro é o templo, mas isso é uma verdade futura. Vocês estão entendendo, irmão? Então eu peguei esse templo e vocês podem pegar tudo, pesquisa, vai atrás do sacrifício, vai atrás das leis, vai atrás do altar, do óleo, da circuncisão, da casa de Deus. Veja que interessante, você circuncidou o Gabriel, seu filho, para ele ser salvo? Para ele se tornar nova criatura? Mas a Bíblia diz que Moisés circuncidava. Nós não circuncidamos hoje mais, mas na Bíblia está dizendo para circuncidar. Está ou não está? Isso é uma verdade presente para nós, circuncidar nossos filhos? Não, mas está na Bíblia. Como é que nós vamos fazer daí? É por isso que muitas igrejas estão virando igrejas judaicas. Porque tem alguma coisa, um quiparzinho, alguma coisa de judeu, alguma coisa de judaísmo, a gente é mais abençoado do que o outro. Não estão entendendo só a verdade presente, não estão entendendo o passado que Deus falou e agora o presente. Outro exemplo é o que está aí no último parágrafo da sua apostila, página 3. Esta foi uma verdade presente que Deus disse a Moisés. Veja lá, este foi o agora de Deus,
Mas o agora de Deus foi transformado em João 3,14. Qual que era o agora de Deus? Quando Moisés instruiu para fazer uma serpente de bronze. Números 21:4, está aí na sua apostila. O agora de Deus foi substituído. Deus falou e agora falou outra vez. Nós descartamos a verdade passada? Não, é uma verdade, mas não é presente. E aí o que aconteceu? A verdade da serpente de Moisés, Deus estava querendo agora apontar para João capítulo 3, versículo 14. E Jesus falou, e como Moisés levantou a serpente no deserto, veja aí entre parênteses, verdade que agora é passada, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante, irmãos, que você vai ver a reforma que o rei Ezequias fez, um dos reis mais importantes depois de Davi. Que coisa preciosa isso! Veja a nossa facilidade em se apegar a símbolos, figuras, imagens e tipos. A gente dá uma embolada em tudo. E Ezequias foi tirando os altares dos outros deuses, tirou aquilo outro, e sabe o que ele tirou também? A serpente de bronze que Moisés tinha feito. Os filhos de Israel estavam adorando uma imagem que era passada, mas que transformaram na verdade presente para eles. Uma idolatria em algo que Deus não mandou fazer. Por isso ele falou, não façam imagens. E nós somos muito bons de fazer imagens. Muitas imagens. Não existe imagem. Existe agora uma substância, uma realidade. E outra coisa importante a respeito da rocha. E tudo isso você vai conseguindo ver. Verdade passada, verdade presente. A rocha é Cristo, correto? E Moisés bateu 2 vezes na rocha. Mas Deus falou para Moisés, bata a primeira vez, correto? Moisés bateu e saiu água. Depois, Deus falou assim, fale a rocha. Mas ele fez o quê? Bateu de novo. Por conta desse ato não entrou, porque não representou a Deus. Sabe o que a gente entende isso? Que Jesus, ele deve ser ferido, mas Cristo, ele deve ser ouvido. Jesus bate, Jesus apanha. No corpo físico de Cristo, ele é sacrificado. Agora, Cristo, não. Cristo a gente ouve. Mas onde que a gente vê essas questões? Entendendo a verdade presente. Entendendo essas coisas tão preciosas que a gente vai sendo governado. Porque se eu não entendo a verdade presente, eu não vou conseguir ser governado por essa soberania, por essa palavra. Eu vou estar fazendo uma mistura. E hoje nós estamos vendo aí, irmãos, uma misturaiada dentro da igreja evangélica de judaísmo, ainda de catolicismo, ainda de espiritismo, um sincretismo que a gente vê espalhado em tudo quanto é lugar, não é mesmo? Você não vê isso aí hoje? A vassoura ungida, o lençol, e vamos fazer aqui 7 semanas de campanha, não tem problema. O problema é que nós estamos atrelados demais, a igreja evangélica está atrelada demais a imagens, a figuras, a tipos. Não, isso é um ponto de contato. Não, mas Deus falou, não tem ponto de contato. O ponto de contato é eu e você. E aí a gente vai entendendo tantas coisas que nós temos hoje na igreja evangélica, que foram estruturadas conforme o modelo mosaico, conforme o modelo de Arão, conforme o modelo levítico. Tanto que a gente chama os que ministram hoje no altar de quê? Levitas. Levitas é uma verdade, presente ou passada? Passada. O que são os irmãos? Adoradores. E o que são os que estão embaixo? Adoradores. Não são levitas. Compreende isso? E a gente, puxa, Não, mas os levitas, eram levitas, agora não são mais. Ah, mas é porque a gente, sim, você está pegando uma verdade passada, um símbolo, um tipo, uma figura,
e querendo trazer hoje para governar. Não, essa verdade não governa mais. Não é assim que Deus está falando mais. E eu fico muitas vezes percebendo que as pessoas acham que tem que subir santo. Porque se não subir santo, Deus vai pesar a mão. Ué, mas como assim? O que tem de especial ali, naquele tablado ali? Você tem que viver santo. Qual a diferença de eu, ou algum dos pastores, ou qualquer das pastoras, ou qualquer um que está ministrando ali, de nós aqui embaixo? São mais importantes porque estão ministrando? No velho pacto era. Os levitas eram importantes. Deus falou, é para esse povo que eu quero que vocês deem os dízimos, que vocês cuidem deles, eles não vão ter terra, a minha herança para eles sou eu mesmo. Mas agora já não é mais. Agora a herança é Cristo. Benefícios melhores, benefícios permanentes. Vocês estão compreendendo? E a gente vai conseguindo citar algumas outras coisas assim, sobre essas questões que nós estamos trazendo como imagens para nós. É tão interessante. Imagina se eu tenho uma foto da minha esposa, linda, amada, e vou viajar, ficar 30 dias fora. Levo uma foto de recordação dela, correto? E fico beijando a foto. Ai, você é tão linda, você é tão maravilhosa. Levo a foto. Não tem realidade. O que tem ali? Uma sombra, uma figura daquilo que é realidade. Aí falo com o telefone e fico olhando para a foto e beijando a foto e guardando a foto. Aí chego em casa e nem dou atenção para a realidade. Falo, você é tão linda e tal. Aí chega a noite, eu deito no travesseiro e falo, aí você é tão linda e a Leila do meu lado. Falo, mas o que está acontecendo com... É isso que muitas vezes acontece conosco. Estamos presos ao passado, a uma verdade passada, ao velho pacto, em algumas questões. No entendimento, irmãos, isso não tem nada a ver com salvação. No entendimento, estamos presos e atrelados, assim como Pedro estava. Por isso dei início falando de Pedro, dessa revelação progressiva. A tarefa nossa hoje é renovar o entendimento. Vale mais a foto ou a realidade que está do meu lado? Mas é uma loucura que muitas vezes a gente coloca a imagem e alguma figura, algum tipo, que vale mais do que Cristo. Não é mesmo? Tem que ter uma foto de um leão, porque aí se tiver uma foto do leão, vai o negócio bombar e nós vamos mostrar e tal leão. E tem que ter uma foto de uma águia e tal. A gente gosta dessas coisas. Não é? Não tem problema com leão, não tem problema com águia, não tem problema com nada. Mas isso muitas vezes nos tira do foco. E tantas outras coisas que têm uma estrutura que nos foi formado. Porque Constantino, 300 depois de Cristo, começou a sincretizar as coisas, unir tudo e fazer uma grande miscelânea. E está essa miscelânea até os dias de hoje, na nossa mentalidade, irmãos. E o povo brasileiro, como é muito místico, se apega facilmente a alguma figura que a gente dá. Não é mesmo? Dessas tradições humanas, mas que não estão fundamentadas na verdade presente. E os que sustentam os rudimentos fazem porque ouviram, porque disseram, que tiveram uso da tradição, e isso se converteu em uma tradição e uma autoridade no meio do povo de Deus. Quando alguém chega para você e fala assim, Deus me disse isso, já está automaticamente pronto. Ah, Deus te disse? O que Deus te disse? E muitas vezes está totalmente fora da verdade presente, não tem nada a ver com aquilo que está falando e tal. Por quê? Porque a gente usou a expressão Deus disse. Não, irmãos, Hebreus 1:3 fala, Deus falou de muitas maneiras, de várias formas, através dos profetas, mas agora, o agora é verdade presente, agora fala através do Filho. Então a verdade presente vem para tirar tudo o que não precisa ficar. Que era bom para aquele tempo e hoje nós precisamos avançar nessa verdade presente. E se a gente se mantém em uma verdade passada, nós ficamos presos no entendimento, não renova. Ficamos presos em nossas tradições e a gente não consegue entender algumas coisas. Nós não conseguimos entender a igreja como corpo, igreja como família. Nós não conseguimos entender que somos o templo, o que é adoração em espírito e em verdade. Ficamos travados em algumas liturgias, em algumas coisas. Compreende? Isso vai renovando e vai trazendo mais responsabilidade, mais agilidade.
E algumas dessas coisas já até ministramos. Então, quando que Cristo deu validade ao novo pacto, à nova aliança? Quando ele morreu e ressuscitou. Ali começou a verdade presente. E interessante a gente ver que Deus não responde a um ritualismo. Cristo, ele é tudo em todos. Cristo é a lei, Cristo é o sacrifício, Cristo é o óleo, Cristo é as cerimônias, Cristo é essa circuncisão. E aí Pedro vai sendo confrontado pelo apóstolo Paulo várias vezes. Ô Pedro, não é circuncisão nem incircuncisão que vale alguma coisa. Mas o que vale, irmãos? O ser uma nova criatura. E sabe com quem o apóstolo Paulo tinha brigas, e muitas brigas? Se você for ler Gálatas, veja Gálatas, que coisa terrível Gálatas. E Paulo estava falando, com certeza, dos apóstolos que vinham de Jerusalém, dos homens. Veja Coríntios, ele fala, tomara que se mutilassem. Paulo chama essas pessoas de malditos porque estão pregando um outro evangelho, chegando agora, espiando a liberdade que os gentios tinham, falando que você tem que circuncidar. Querendo trazer a verdade passada, não, negativo. Paulo chegou e falou, peraí, eu acho que eu estou entendendo errado então, porque foi me revelado que o reino de Deus não é comida nem bebida. E vocês estão preocupados com comida e com bebida, vocês estão preocupados com dias de sábado, vocês estão preocupados com luvas novas, vocês estão preocupados com cerimônias. No reino de Deus não tem cerimônia. No reino de Deus tem paz, alegria no Espírito Santo e justiça. E você vai ver a luta do apóstolo Paulo contra os apóstolos que desciam de Jerusalém, irmãos. Você consegue entender isso? Um apóstolo lutando para que aquilo que é verdade presente seja estabelecida e não verdade passada mais. E eu creio que isso a gente já tem entendido e a gente vai conseguindo entender que em Cristo não há nada de tradição, costumes, religiosidades, há uma nova criação. E a gente vai vendo o apóstolo Pedro versus eu, né? E muitas vezes a gente julga, puxa, o apóstolo Pedro foi muito lento para entender, mas não vamos julgar o apóstolo Pedro, nós temos quase 2000 anos de história, e muitas vezes somos lentos ainda no entendimento, estamos aprendendo, crescendo, e o que nós vamos fazer no CEAP é isso, é processar essas verdades presentes, e que a revelação que venha te leve a Cristo. Não te leve a um modelo, não te leve a uma outra regra, não te leve a falar que você é aquilo outro, agora é assim, não. Tem que te levar a Cristo. Então, não vamos ser rebeldes quando o Senhor nos fala, né? E aí a gente começa a ver a respeito de Colossenses 1:22, que vai falar a respeito do corpo físico de Cristo, que é Jesus. Só que agora, quem é o corpo físico de Jesus na terra? Jesus foi o primeiro corpo físico de Cristo. E o segundo corpo físico de Cristo, quem é? A igreja. Então, quando se fala de Jesus Cristo, isso é bom se anotar, porque quando você estiver lendo, você vai começar a entender. Quando se fala escrito Jesus Cristo, está se falando da glória de Deus. Então, ou seja, Jesus Cristo é igual à glória de Deus. Por quê? Porque é Deus se manifestando na vida terrena. Deus encarnando em graça e verdade, manifestando a glória de Deus no corpo físico de Jesus. Colossenses 1:22 vai falar isso. Jesus é o corpo físico de Cristo. E quando se fala de Cristo Jesus, você vai ver lá, né? Jesus Cristo em algumas passagens. Quando se fala de Cristo Jesus, se fala da graça de Deus. Jesus Cristo, glória. Cristo Jesus, graça. Pois é Deus fazendo sacrifício pelos pecados da humanidade. E por que muitas vezes a gente ora em nome de Jesus de Nazaré?
Porque Jesus de Nazaré foi o primeiro corpo físico de Cristo, já passou. Ressuscitou um corpo glorificado. Nome de Jesus de Nazaré não tem poder. Satanás não se dobra, os demônios não se dobram a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré foi o Galileu. Correto? Satanás não consegue ir contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra o segundo corpo de Cristo, contra a igreja. E o que a religiosidade católica nos fez? Receber e colocou aprontou nossa mente com o quê? Com uma imagem de um Jesus bonitinho. Correto? Então existe ainda essa questão, como que Jesus é? Como que Jesus é? A gente quer muitas vezes ver Jesus, né? Não, você não vai ver Jesus mais, você tem que ver agora Cristo, você tem que ouvir a Cristo. Você tem que ver Cristo na vida do seu irmão. Cristo vai ser revelado através da vida dele, na vida do Espírito. Cristo significa ungido em grego. E Messias significa ungido em hebraico. Cristo e Messias. E nós não vamos entrar nisso agora, mas por que muitas vezes a gente tem várias interpretações, muitos homens de Deus, tem várias interpretações do mesmo texto? Ah, mas eu estou vendo assim, nós vamos entender em uma outra aula que se a gente não coloca a lente da verdade presente, da nova aliança, nós não vamos conseguir entender a mesma coisa. Porque se eu falo para você que aquela luz é azul, você pode estar vendo com uma outra lente. Tá, não, aquilo ali é vermelho. Não, mas você não está vendo que é azul? Não, é vermelho. Porque nós vamos ler com lentes diferentes. Se a gente não começar a ler a Escritura entendendo verdade passada e verdade presente, nós vamos confundir as coisas. Muita confusão na escatologia, muita confusão, Israel é a igreja, profecia para Israel, para a igreja, muita coisa, não, mas isso aqui, aquilo outro, e que mais? Isso aqui, não, mas eu estou entendendo isso, você está entendendo aquilo. Vamos olhar com a lente do novo pacto nessa verdade presente. Porque é que governa agora, não tem outra verdade que nos governa agora. E aí por isso a gente vai lidar um pouquinho, como interpretar a Bíblia de maneira exata, de maneira usando essa linguagem que possa nos levar ao entendimento do que o Senhor está querendo dizer. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso para a gente entender essa verdade, mas nós não vamos fazer isso agora. E eu quero passar aí para a página 4. Então, o motivo dessa escola é fazer com que a gente amadureça. Entender que a verdade nunca é soma de conceitos. Verdade é Cristo, é sua pessoa. E somente podemos dizer que um conceito é verdade quando se soma ao compromisso de ver Cristo manifestado. Cristo, a verdade, se transmite como natureza que deve crescer nos filhos. Sabemos bem disso. Pedro aí, em 2 Pedro, capítulo 1, ele vai falar, olha, nós temos agora a natureza divina. Veja que colocação maravilhosa. Já não está mais baseado em circuncisão, está baseado em uma nova criatura, a natureza divina. E aí a gente vai precisar fazer o quê? Olha esse versículo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Irmãos, Cristo não nos liberta apenas para perdoar nossos pecados. O Evangelho não é apenas, olha, Cristo morreu pelos seus pecados. Isso é começo do Evangelho. Evangelho é viver a verdade presente para nós hoje, entender e aprofundar nessa verdade presente. O que o Senhor está dizendo hoje, falando hoje? Então, veja bem, uma verdade te faz livre, mas quando você conhece bem a verdade, faz de você um libertador. Quando você conhece bem a verdade.
Porque se você conhece só a verdade, te faz livre. Como nos fez livre dos nossos pecados, da condenação e da ira de Deus. Já não estamos mais debaixo de condenação. Estamos agora participantes da herança, co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, correto? A gente já tem a herança, nós precisamos agora aprender a usufruir a herança. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você soltaria R$1 milhão na mão de uma criança de 9 anos de idade? Soltaria? Por que você não dá R$1 milhão? Porque a criança é criança, não sabe aonde botar o dinheiro. O que tem que fazer com a criança para ela saber administrar? Crescer, amadurecer, e é isso que o Senhor está querendo fazer com a igreja. Enquanto permanecemos numa posição de imaturidade, não enxergando direito, não vamos poder usufruir da herança que Ele nos deu. Por isso que é muitas vezes difícil viver a vida no Espírito, porque a gente é menino ainda no entendimento. A gente está atrapalhado com algumas coisas, está pensando que a obra de Deus é isso, mas na verdade a obra de Deus é aquilo, está pensando que eu posso fazer do jeito que eu quero e não da maneira do Espírito. Então o Espírito vai tendo que renovar a gente, e Ele nos renova por essa verdade que nos governa. Então, para isso nós vamos precisar de 4 passos, irmãos, e eu quero terminar com isso. Veja, primeiro nós precisamos entender. Não devemos ser pessoas que acumulam mensagens. Devemos tentar entender o Evangelho em nosso espírito. Para isso é necessário o que dizem as Escrituras. E aí está aí Efésios, de 1 a 7. A dinâmica viva da igreja é um caminho ininterrupto de entendimento. Ininterrupto, irmãos. Nós estamos fazendo essa escola, nós vamos aprender, daqui a um ano nós estamos aprendendo mais. Nosso compromisso é sentar, aprender, entender e amadurecer, para a gente fazer o que nós precisamos fazer. E aí vocês vão ler, depois que você entende, você tem que fazer o quê? Apropriar disso. Apropriar dessa verdade. Se você não se apropria daquilo que você entendeu, isso não faz parte da sua vida. Se é apenas informação, se você está aqui apenas querendo mais informação, pode ser que você não se aproprie dessa verdade. Porque a única coisa que nos liberta é quando a gente apropria dela. E a verdade é uma substância que busca ser apropriada. Eu quero apropriar dela. Terceira coisa que nós precisamos entender nessa escola, em relação a tudo que vai ser passado, é encarnar essa verdade. O processo de compreensão do Evangelho, ele está tão acelerado, e nós vamos entendê-lo, vamos apropriar, e depois nós vamos manifestar. Tudo que você manifesta de Cristo é porque você já entendeu, já encarnou e já apropriou disso. Toda a palavra de fé que você lança, todo o comprometimento que você tem com a palavra, tudo aquilo que você expressa pelo seu testemunho, não é algo que você não entendeu, é algo que você entendeu, que você apropriou e agora está encarnado. E só depois que está encarnado e manifestando é que eu vou conseguir chegar no 4º passo, que é explicar isso, que é, uma vez que o Evangelho se encarnou em nós, temos que saber explicá-lo. E muitas vezes nós não conseguimos pregar o Evangelho direito, irmãos, e temos vergonha, porque o Evangelho não está sendo entendido muitas vezes. É uma dificuldade a gente pregar o Evangelho da maneira que tem que pregar. O que eu falo? Com quem que eu falo? Como é que eu começo uma conversa? Como é que eu faço isso? Como é que eu falo aquilo? Como é que eu prego? Ele falou aquilo e aquilo outro. Porque muitas vezes nós não entendemos o Evangelho, é só uma informação para nós, mesmo sendo salvos. Nós não estamos apropriando, nós não estamos encarnando e jamais saberemos explicar. Você tem que saber explicar o Evangelho e falar do Evangelho para qualquer tipo de pessoa. Dos mais alienados ao ateu, ao mais religioso, a qualquer pessoa. E ter argumentos dados pelo Espírito, não argumentos de mente com mente. Para a gente dar a conhecer a Deus, nós precisamos fazer o quê? Conhecer a Deus. E esses momentos que nós vamos ter aqui nessa sala de aula, é tempo da gente começar a refletir, começar a anotar e começar a encarar que nós precisamos de fato saber explicar melhor o Evangelho. Muitas vezes as pessoas não estão aceitando o Evangelho, não é porque não estamos pregando, é porque não estamos sabendo explicar o Evangelho. Porque as pessoas têm um conceito de Evangelho totalmente errado e nós precisamos saber explicar o Evangelho.
Então, a igreja é a essência de uma reforma, aí na página 5 mesmo, no item explicar, no segundo parágrafo. A igreja é a essência de uma reforma que tem a ver com o ser. Sublinha isso aí na sua apostila. Tem a ver com o ser e não com o fazer. Nós não queremos fazer primeiro, nós precisamos entender que devemos ser primeiro. É uma igreja saindo da mentalidade de Marta para a igreja de Maria. A igreja de Marta está fazendo muitas coisas, mas não senta para ouvir a Cristo. Deus insiste na perfeição da sua igreja, e quando Cristo veio à terra, Ele era a reforma. Não estamos falando apenas da reforma eclesiástica que produz a níveis religiosos, falamos da reforma de todas as coisas, a qual é essa substância da verdade. Amém, queridos? Então, pegue todo esse conteúdo que nós falamos, tem muito conteúdo aí, vá devagar, tome tempo, use isso na sua devocional, use isso no seu tempo que você tem com Deus, não deixe essa apostila de lado, dedique um tempo específico por dia para você entender essas verdades. E quero te dar um conselho, não passe da página 5, procure mergulhar ainda, entender isso, procura entender, procura apropriar, encarnar, para depois estar sabendo explicar. Amém? E olha, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Nós não vamos dizer para vocês que sabemos todas as coisas. Não, não sabemos todas as coisas. E se você tem alguma pergunta, algum questionamento, talvez essa primeira aula foi mais tranquila, porque de algumas coisas já tenho falado, mas se você tem algum questionamento, não tome nenhuma conclusão precipitada. Mais uma vez falo isso. Vamos com calma, vamos entendendo. E se você tiver alguma pergunta, preste atenção nisso, irmãos. Se você tiver alguma pergunta, você pode ter acesso a todos os pastores. Pode falar antes da aula. Sempre na terça-feira eu vou estar aqui desde as 6 horas da tarde. Se você quer conversar, fazer uma pergunta, venha, chegue. Pastor, não entendi. Chame pastora Leile, pastora Liz, pastora Guiar, que estão aqui. Chame, pergunte. Nos intervalos, depois, pelo WhatsApp, fale conosco. Mas eu quero te dar mais um outro conselho. Antes de fazer uma pergunta, ore. Busque entender da parte do Espírito. Porque o que nós estamos aprofundando é essa palavra. E você já foi ungido. Apóstolo João já fala, você tem a unção do santo. E é esta unção é que te ensina todas as coisas. Não é pastor, não é homem que vai nos ensinar, é o próprio Espírito que vai nos ensinar. E a finalidade do Espírito de Cristo é levar a igreja à realidade de Cristo. Nada que é a realidade passada, o Espírito tem compromisso em nos levar. Ele quer nos levar para a realidade da verdade presente. Para abrir os nossos olhos a respeito dessa verdade que chegou. Amém, queridos? Que o Senhor te conduza em graça, e qualquer dúvida que você tiver sobre aula, sobre inscrição, pode nos procurar, e aí com o passar do tempo nós vamos passando outras informações, tá bom? Um grande beijo no seu coração, a gente se fala terça-feira que vem, ou domingo, ou sábado, e se Jesus não voltar. Um beijo.